Vamos lá então, galerinha. Volume 1, Física C, página 14, questão 3.10. O circuito elétrico de um chuveiro comum consiste de duas resistências, R1 e R2, e uma chave S, ligadas a uma fonte de tensão V. Ele então fez um desenho, aqui é a fonte de tensão, a tomada, aqui tem um resistor, que é o R1, depois na sequência outro resistor, que é o R2, e tem uma chavezinha ali, ó. Essa chavezinha ou fica na posição 1, ou fica no meio, ou ainda fica numa posição, aliás, né, situação 1 ela seria assim, situação 2 ela está ali no meio, e situação 3 está conectada nessa outra parte. Olha, eu vou te confessar que antes de ler, eu fico desconfiado com o desenho 2. O que está me deixando desconfiado com o desenho 2? Quando o cara tirou a chave da posição, continuou fechado o circuito, né? Então eu não sei, me parece um erro. Me parece que esse circuito era para abrir quando a chave sair ali no 2, certo, Nicolas? De qualquer forma eu vou resolver como se aquilo ali não fosse um erro, para ver se tem solução. Então vamos ver. A posição das chaves pode ser ajustada em uma das três situações ilustradas abaixo, a fim de permitirem, em cada caso, uma diferente temperatura da água do banho. Ah não, agora eu tenho certeza que é um erro. Então aquilo ali tem que estar frouxinho, tem que estar sem nada ali, tá vendo, Nicolas, na segunda opção? Porque senão a primeira situação e a segunda situação daria a mesma temperatura. Porque ele era para ter desconectado, mas não desconectou, né? Então continuou ligada a resistência R1, certo? Então a primeira coisa que tem que ser feita é passar um leak paper ali na situação 2, entre o plugzinho que ele chamou de S e aquele ali. Não era para estar marcado na situação 2 aquela linha ali. Os banhos correspondentes às situações 1, 2 e 3 são respectivamente. Bom, o banho frio dá para saber qual é, né? É quando ele simplesmente não conecta nada nas resistências, elas se desligam completamente. É a situação 2, que aí tem a tomada, mas não tem fio conectando nem na resistência 1, nem na resistência 2, elas ficam desligadas. Até aí tranquilo, beleza? O problema é o banho quente e o banho morno, cara. Eu queimei chuveiro porque eu não sabia disso. Quando era guri eu era metido, né? Então eu lembro que eu vim morar em Floripa com 16 anos, uma amiga, Otávio, troca a resistência do meu chuveiro. Ela sabia que eu era metido, aí eu fui lá trocar. Aí, pô, beleza, comprei a resistência no Angelone, fui na casa dela, instalei, vou ligar, escutei o barulho já se liga, deu merda. Aí resolvi ler o manual. E o manual falava ali, né? Que tinha que encher o chuveiro antes de ligar na tomada, tá, para não queimar. Tudo bem. Instalei, tudo bonitinho, né? Paguei do meu bolso a resistência que eu fritei de burro, não ter lido o manual, e instalei bonitinho. Só que mais uma vez eu não li o manual todo, eu só li a parte que explicava por que tinha queimado. 200 pau em a resistência até que é baratinha. Aí o que aconteceu? Ela só teve uma... Perfeito o chuveiro, só teve uma reclamação. Quando ela botava no verão, esquentava pra caramba. Quando ela botava no inverno, ficava morno. E eu achei estranho, porque quando eu colocava a resistência dentro do chuveiro, eu pensei, pô, que engenheiro idiota. Ele deixou um espaço grande para a resistência do verão, que era para ser pequena, e a resistência pequena no inverno. O cara errou. E eu fiz uma mutreta lá para engatar a resistência. Naquele dia eu fiquei sabendo que a resistência menor é a que esquenta mais. E a resistência maior é a que esquenta menos. E faz sentido. Porque uma resistência pequena deixa passar bastante corrente, que é o que esquenta. A passagem de corrente é o que esquenta. Se eu boto as duas resistências, trava a passagem de corrente. A corrente passa menos e esquenta menos. Então o que deixava difícil a questão é perceber que usando os dois resistores fica menos quente, porque passa menos corrente, e usando um resistor esquenta mais. Então o inverno, o banho quente é na posição 1, que usa só a resistência 1, e o banho morno para o verão é na posição 3, que aí a corrente passa pelos dois resistores. Mas o mais importante de lembrar dessa questão, quanto menor o valor da resistência, mais ela esquenta, porque mais corrente passa por ela, certo? Isso eu só vou te provar futuramente quando a gente estudar a ideia de potência, que é V vezes I. Aí junto com a ideia de voltagem, que é R vezes I, lembra? Eu vou substituir uma na outra, potência igual R vezes I ao quadrado, certo? Ou seja, se eu diminuo a resistência pela metade, a corrente dobra. E o aumentar da corrente contribui mais para a potência do que o reduzir da resistência.
finalizando, quanto menor a resistência, maior a potência, mais esquenta. Beleza? Então era isso. No 1, usa a resistência só R1, quando está na posição 1. A corrente circula só em R1 e esquenta bastante. É o quente. Então, ou letra C ou letra D. A situação 2 desliga, não passa corrente em nenhum deles. É o banho frio. Então ficou o quente, frio e morno. Letra C. Então, eu vou te confessar, cara, que se a gente for analisar friamente, se não avisou o que era potência ainda, ó, não avisou o que era potência, ó. Então o ideal era essa questão ter acontecido um pouquinho depois. Se a gente já tivesse tido aula de potência, aí eu já teria falado sobre isso. Aí eu tiraria de letra. Então realmente ela veio um pouquinho antes do que deveria. Já que ela não tinha falado de potência ainda, deveria ter assim enunciado, que já permitiria resolver também. Quanto maior a corrente que passa por um resistor, mais ele esquenta, ou maior a sua potência. Aí tu poderia inferir, poxa, com 2 resistores passa menos corrente, esquenta menos. Mas com esse enunciado, a questão tinha que estar um pouquinho depois. Por isso, então, né, é um pouco de dificuldade na hora de resolver. Ótima pedida. Então não se esqueçam, quando forem instalar uma resistência em um chuveiro elétrico, a resistência pequenininha é para o inverno mesmo. E a resistência grandona é a do verão, por incrível que pareça. Tá? Show de bola. Vamos para a próxima. Que eu gostei dessa. Pode pedir.